Muito boa noite, estamos ao vivo, são 20 horas 10 minutos, horário de verão. Aqui conectados no canal YouTube Verdade Revelada, no nosso site verdaderevelada.org. Compartilhe este link, meu irmão, minha irmã, nossos amigos presentes, sejam muito bem-vindos. Vamos juntos com mais um informativo semanal. Vamos pedir aqui para o irmão Maxwell agradecer por essa oportunidade e fazer os seus cumprimentos iniciais. A todos os amigos ouvintes, uma boa noite, que o Eterno abençoe grandemente as nossas vidas, né? Tanto dos ouvintes quanto a nossa. E vamos orar, agradecer ao nosso Criador, Eterno Criador dos céus e da terra. Nós te agradecemos por tudo que tens feito nas nossas vidas, mas principalmente pelos teus livramentos e por teres aberto as nossas mentes para começar a entender os teus sagrados escritos, a tua palavra, que cura, que liberta e que produz fé para a vida eterna. Te agradecemos por este canal, Verdade Revelada. Te agradecemos pelas notícias que recebemos através das mídias alternativas, porque sabemos que a mídia comum trata de nos enganar, fala meias verdades quando fala. E nós te pedimos ser conosco nesta noite, usa as nossas vidas para que transmitir aquilo que tu queres que a gente fale com as pessoas e perdoa os nossos pecados. Te pedimos essas bênçãos no nome do teu Filho amado, do nosso Salvador, Messias e Yahushua. Assim seja. Assim seja. Muito boa noite a todos que estão aí conectados nesse momento. Eu tenho a satisfação de contar com o apoio de vocês. Vamos então começar com as nossas notícias. Essa semana, muitas modificações estão acontecendo no cenário social. E não é nada bom o que nós estamos acompanhando nesse cenário, nesse panorama mundial. E é assustador. Nós vamos começar falando da ONU. O que a ONU está promovendo? A ONU, que é um órgão mundial, que foi fundado pela elite global, os Rockefeller, que é um mecanismo, um eixo central para estabelecer a nova ordem mundial. E o que diz a ONU atualmente? Nova York, neste mês de outubro, Ban Ki-moon, secretário-geral da ONU, prometeu que direitos homossexuais e transgêneros avançariam na ONU, apesar das tensões que isso causará dentro da organização e entre os países. É que leis, quando se fala de burocracia, nós estamos falando de leis, de projetos, nós estamos falando de medidas mundiais que vão impor direitos LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, apesar de tensões, porque o mundo, queira ou não queira, ainda tem uma resistência, ainda tem uma parcela de conservadores da família tradicional, né? Em grande parte não tenho sido bem sucedido, Ban Ki-moon lamentou, enquanto estava narrando episódios de sua diplomacia pessoal para promover direitos lésbicos, gays, bissexuais e transgêneros no mundo inteiro. O secretário-geral que está saindo falou para uma audiência de delegados e ativistas, todos admiradores dele, na sede da ONU, nesta terça-feira, durante um evento especial à margem da Assembleia da ONU. Deixando de lado comentários preparados, ele explicou que seu relacionamento com poderosos países da ONU havia sido dificultado por causa de sua defesa frequente e insistente de direitos LGBT. Então veja bem, para cumprir a agenda da ONU, ele diz que recebeu represália. Ou seja, é como se a imposição dessa ideologia estivesse sendo perseguida. Entende? É esse o argumento que está sendo utilizado. Mas Ban, agora em seu ano final do cargo, fez vista grossa às preocupações sobre perder a boa vontade política.
Ele diz que não é apenas um compromisso pessoal, é um compromisso institucional, prometendo que continuaria a lutar e que ele seria o primeiro de muitos secretários gerais a tratar de direitos LGBT, como parte da missão sagrada da ONU para promover direitos humanos. Então veja, a promoção de comportamento sexual, digamos assim, fora do normal, é uma missão sagrada, né? Como se tivesse assim, um cunho religioso para o atual secretário-geral da ONU. E ele disse que aprendeu a falar abertamente em favor de direitos LGBT na ONU, porque na Coreia ele não tinha permissão. Como resultado de sua defesa, ele disse: o presidente do Malawi perdoou uma dupla homossexual condenada. Anos atrás, ele prometeu para 12 funcionários da ONU que estavam no armário que ele transformaria a ONU no melhor lugar possível para os indivíduos LGBT trabalharem. Ou seja, que a nova ordem mundial vai ser um lugar melhor possível, né? Pode-se dizer também, para os que têm outros comportamentos sexuais. O evento, não abandonando ninguém, foi realizado pelo principal grupo LGBT, composto por 17 países, que representam mais de 75% do orçamento da ONU e a União Europeia. O grupo não tem conseguido ganhar seu desejado apoio político. As metas de desenvolvimento sustentável adotadas na semana passada tiveram de ser saneadas de toda referência que pudesse ser interpretada como incluindo direitos LGBT. E apesar disso, os ativistas prometem fazer com que os países e as agências da ONU reinterpretem a linguagem ampla das metas. E o que vai acontecer, irmãos? Esse evento, que foi acompanhado de uma declaração de 12 agências da ONU, inclusive o Programa Mundial de Alimento, Fundo Infantil da ONU, Agência de Refugiados da ONU, orientando países a revogar leis que criminalizam conduta do mesmo sexo entre adultos que se consentem, proibir toda discriminação contra indivíduos que se identificam como LGBT e reconhecer legalmente a mudança sexual em documentos de identidade. E combater, essa parte aqui é interessante, e combater o preconceito por meio do diálogo, educação pública e treinamento. Ou seja, isso é parte daquele projeto chamado de ideologia de gênero, onde vão se ensinar nas escolas que todo ser humano ele escolhe a sua opção sexual, ser independente do seu gênero sexual ao nascer. Ou seja, em determinado momento da vida dele, ele escolhe o que ele quer ser. Entende? Mas isso estão incentivando, né, irmão Neemias, essa prática aí do homossexualismo. Eles estão incentivando na cara lá. Sim, estão condicionando crianças já a aderirem a variados comportamentos sexuais. E outros palestrantes miraram suas críticas nos africanos. Festus Mogae, ex-presidente de Botsuana, fez um apelo aos países africanos. Ele chamou a atividade sexual do mesmo sexo de o mais fundamental dos direitos e citou a Madre Teresa sobre direitos humanos como apoio a essa causa. Direitos LGBT são cruciais para combater a AIDS na África, ele disse, embora tivesse negligenciado tratar da questão de como HIV/AIDS entre homens que têm sexo com homens, uma doença que tem alcançado proporções epidêmicas em países desenvolvidos. Poderia ser controlado na África se a homossexualidade se tornasse uma moda predominante. Já pensou? Já pensou se essa moda pega, meu irmão? E, segundo ele, para combater tá pegando, né? A proliferação da AIDS era todo mundo virar homossexual. Já pensou um negócio desse? O vice-presidente holandês da Comissão da União Europeia, Frans Timmermans, disse que os africanos deveriam ter sintonia com sua cultura e história e pediu desculpas em nome da Europa por terem trazido a homofobia e a discriminação à África. Timmermans louvou o secretário-geral por sua fidelidade extraordinária aos direitos LGBT e disse: não estamos aqui para impor nossas opiniões em ninguém que não as compartilhe. Ina Delany, ex-especialista em direitos humanos designado pela ONU, membro dos anciãos, saudou com vivas os ativistas LGBT. Vocês não conseguirão derrotá-los e eles nunca serão derrotados. É isso que me dá esperança, mais do que qualquer tratado internacional que respeite os direitos dos LGBT. Então tá aí essa bandeira colorida com o símbolo das Nações Unidas, representa
a nova revolução sexual e moral mundial. Porque a burocracia da ONU já está trabalhando para implementar essas leis. Apesar, claro, da resistência que eles vão recebendo. E você que acompanha esse Hangout, sabe que nós estamos aqui para ter transparência e imparcialidade ao transmitir as informações. O problema é que não é só um aspecto de leis que está sendo implementado, é uma gama de coisas que estão sendo reacionadas. Temas polêmicos como aborto, pedofilia, temas que não se discutia, como o próprio LGBT, movimento LGBT, agora não só são a pauta do dia, são os temas mais amplamente difundidos e discutidos, como também são servidos pelas legislações. Nós estamos falando de qualquer uma não, nós estamos falando da ONU. A Organização das Nações Unidas agora excluirá categoricamente os bebês em gestação do direito à vida. O que quer dizer isso? Que esse comitê liberação do aborto, que registra e revista a implementação do Tratado da ONU sobre Direitos Civis e Políticos, publica uma opinião preliminar sobre o direito à vida, nas leis internacionais que atribui às mães o direito de abortar seus filhos. O que é surpreendente na observação geral 36, como o relatório preliminar é conhecido, é a ausência total de proteções para crianças no útero, apesar de uma breve menção de preocupação provida antes de seu lançamento. A versão preliminar declara: o pacto não se refere explicitamente aos direitos de crianças em gestação, inclusive seu direito à vida, e conclui, pois, que o comitê não pode presumir que o artigo 6 impõe aos países membros uma obrigação de reconhecer o direito à vida das crianças em gestação. Olha só, abre um precedente para ignorarem a vida, né? E diz também que se os países desejam proteger a vida no útero, eles só podem, veja bem, que os países que desejam proteger a vida no útero só podem fazer isso se garantissem às mulheres o direito de abortar seus filhos em casos de estupro, incesto e quando seu filho no útero é deficiente. Ou seja, não tem opção. Não tem restrição. Essa que é a verdade. A versão preliminar também expressa uma obrigação dos países de permitir abortos terapêuticos, ainda que muitos especialistas médicos achem que o aborto nunca é necessário para salvar a vida de uma mãe. Diz que não permitir um aborto nessas circunstâncias equivale a tratamento cruel, desumano ou humilhante, o que é proibido pela convenção. A versão preliminar também insiste que, em qualquer caso, os países não podem regulamentar o aborto de modo restritivo demais, olha só. São regulamentos que vão afetar todo mundo, todos os países, entendeu? E diz que os países não podem aplicar sanções criminais contra mulheres que fazem aborto ou contra médicos que as ajudam a fazê-lo, e não devem prescrever exigências excessivamente pesadas ou humilhantes para quem busca permissão de fazer um aborto, inclusive introdução de longos períodos compulsórios de espera antes da realização de um aborto legal. As afirmações sobre o direito de abortar na versão preliminar inéditas anteriores da ONU nas 2 décadas passadas, mas nunca foram expressas de forma tão categórica. Tais interpretações de tratados da ONU são ilegítimas e declarações inexatas e grosseiras de leis internacionais obrigatórias, de acordo com os artigos de San José, um documento preparado e assinado por especialistas em direito internacional e saúde global. Está tudo já preparado, gente. Já está tudo definido, não tem o que discutir mais, entende? Eles vão matar crianças, é igual à época lá dos pagãos, quando eles sacrificavam as crianças a Moloque, né?
essa era a moda na época lá. É terrível, terrível, terrível. E aí, o que a gente pode observar? Os créditos vão para o blog do Júlio Severo, que tem feito um trabalho excelente nessa área de expor o que está acontecendo no mundo, nesse âmbito sexual, nesse âmbito familiar. Então, tem o nosso respeito por esse trabalho. Olha só, nenhum tratado da ONU pode com exatidão ser citado como estabelecendo ou reconhecendo um direito ao aborto. Os artigos dizem, apontando para a ausência completa de qualquer referência ao aborto, também no tratado em questão. Embora os artigos reconheçam a falta de uma obrigação clara de se proteger a vida no útero, como diz a observação do documento preliminar, apontam para uma cláusula no Tratado da ONU sobre direitos civis e políticos que proíbem a aplicação da pena de morte para mães grávidas, sugerindo que crianças inocentes no útero, na verdade, têm um direito à vida independente de sua mãe e não deveriam prestar contas pelos crimes de sua mãe. A observação do documento preliminar não explica essa discrepância. Além disso, os artigos de San José apontam que quando o Tratado da ONU sobre direitos civis e políticos for ratificado, a maioria dos países do mundo proibiu o aborto, na maioria ou todas as circunstâncias. E isso também não é levado em consideração no documento preliminar. Eles não respeitam as soberanias das nações. Não tem conversa. É o que a ONU decidir e pronto. Acabou, né? Acabou. É nova ordem mundial. É o protótipo para a nova ordem mundial, entende? E esse comitê debaterá o documento preliminar preparado por um subgrupo do comitê de 18 membros na sua próxima sessão mais tarde, ainda nesse mês. Alguém pode dizer, irmão, mas por que esse tema em torno dessas notícias? Por quê? Porque isso é o que está em evidência, é isso que nós estamos vendo que está em andamento. Tá? Como isso nosso irmão, né? E o Messias vai voltar quando? Quando tiver igual Sodoma e Gomorra. Então é isso. Perfeito. É como o nosso amigo da verdade, Dardvekulta, tá falando, as famílias estão acabando, estão extinguindo as famílias mesmo. Essa é uma maneira de destruir toda a estrutura social, toda a base da família, né? E esse trabalho, ele tem sido feito há muito tempo, financiado pelos mesmos Rockefellers da ONU, fundadores da ONU, da Comissão de Relações Exteriores, da Unesco, né, da FAO, de todos esses órgãos que nós estamos vendo que estão articulando essa mudança mundial. E o projeto Verdade Revelada já tem há algum tempo dado um alerta sobre o que está acontecendo em todo o mundo, ok? E nós vamos ver de onde surgiu a ideia, de onde vem tudo isso. No documentário chamado Últimos Dias de Sodoma, e o movimento gay, o movimento ecumênico, e o juízo, nós percebemos que tudo isso já vinha sendo trabalhado há algum tempo. Vamos ver, então, um pouco dessa realidade. Quem está por trás e como eles estão fomentando isso, como eles estão articulando e executando isso no mundo. Sugiro que você depois assista com mais calma todo o documentário, vale muito a pena. A gaycracia. Esse era o sistema de Sodoma, gaycracia. O que era a gaycracia? Interessante nós analisarmos o que era a gaycracia. A gaycracia era um sistema voltado justamente para a libertinagem
imoralidade e centrada no sexo. O que acontecia? O sexo gay fazia parte da religião cananeia. No templo olímpico, haviam 3 deuses que eram gays e que praticavam diariamente o sexo. Na suposição, na compreensão deles, esses deuses, 3 deuses, eles praticavam diariamente o sexo. No caso, um sexo homossexual. Isso. 3 divindades masculinas. Sim, isso. Eles eram os deuses pagãos, eram chamados de Ian, o Baal e o Mote. Interessante que cada cidadão de Sodoma tinha que imitar esses deuses gays. Após o cidadão sodomita ser gaitolizado, ou seja, ele era gaitolizado e levado à presença do Patezim, que era um sacerdote sagrado que também era gay. E na presença do Patezim, esse Patezim, o cidadão ele jurava obedecer todos os paradigmas que era a regra da cidade. Tudo que era para ser regra, tinha que obedecer, não era? Era o estatuto dessa questão toda aí. O Patezim, que era o sacerdote, levava o indivíduo até o lupanar. E lá tinha sempre uma equipe de plantão chamada Grupo Priatista, que estavam sempre com seus órgãos genitais em ereção, e que prontamente defloravam os indivíduos que chegavam, realizando assim um culto aos 3 deuses pagãos. Depois que o indivíduo era deflorado, ele recebia uma placa de cerâmica chamada ostra. Era como se fosse a primeira carteira de identidade do indivíduo, um documento. Né? Na placa vinha o nome do indivíduo e um código especificando que ele já estava desvirginalizado. Uma espécie de batismo, né? Pode dizer assim. Havia também uma espécie de polícia chamada Rota Peniana. Interessante, né? Rota Peniana, era o nome dessa polícia. O que fazia essa polícia? Ora, quando essa polícia fazia a blitz policial e encontrava algum indivíduo, eles perguntavam: você já foi berdechado? É a pergunta que ele fazia. A polícia, quando encontrava o indivíduo. O que era berdechado? Ou seja, significava: você já foi penetrado? O cidadão de Sodoma era chamado de Berdeche, que significa penetrado. Essa é a cidade de Sodoma. Mas também existia a outra cidade que foi destruída, que era Gomorra. Os gomorritas, eles já tinham uma prática um pouco diferente. Eles praticavam, eles eram zoolífos. O que era isso? Eles praticavam a zoofilia. A zoofilia era o sexo com animais. Isso era uma prática dos gomorritas. Dos gomorritas lá de Gomorra, que é outra cidade que foi destruída, juntamente com a Sodoma. Então, professor Neemias, meus amigos, essa era a realidade de Sodoma e Gomorra. Esse foi o ponto. Essas cidades chegaram antes de serem destruídas. Ela era pecaminosa, ela praticava o pecado abertamente. Ela não escondia nas suas trincheiras, não escondia aquilo que elas praticavam e aquilo que eles eram. Não era camuflado, era abertamente essas práticas. Estão observando da Bíblia, vamos proibir que as isso do está acontecendo. Ninguém vai poder abrir a boca, a coisa vai ser bombardeado sacrossanta, constantemente. vai ser a atividade humana mais respeitável, mais digna As e manchetes impecável não do universo. falam de outra coisa. Isso vai ser feito no Sempre Brasil. enfatizam abusos contra homossexuais, espancamentos e agressões do tipo. Isso é levado em evidência ao extremo. É um quadro dos tempos das Olivetas que Jesus falou, né? Que era como Sodoma, como Gomorra, como no tempo dos diluvianos, né? É a realidade que nós estamos vivendo aí, que não tem como fugir, nós estamos realmente... Essa história de homofobia é uma história de cobertura para aliciar a garotada. Gays, nunca se viu tantos artistas gays
Nunca se viu tanto movimento em prol disso como estamos vendo nesses dias. E a mídia, ela dá ênfase total e apoio total a isso aí. Ela não defende, ela não vai para o lado dos princípios. Veja, o Ministério da Educação, alas do próprio governo com dinheiro público, promovendo esse tipo de comportamento, fazendo cartilhas, personalidades muito conhecidas da mídia, difundindo, fazendo propaganda em prol desse tipo de Eu não vejo ninguém no céu barrando vários a entrada do movimentos Vai pro inferno. filosóficos espirituais apoiando esse homossexualismo, tanto quanto o artistas da Globo, são condições da alma humana. de esferas da nossa sociedade, parece que quase de uma maneira generalizada estão a favor desse tipo de movimento. É impressionante como, com tanta coisa importante acontecendo no mundo, as matérias dos sites, da TV, dos jornais, não falam de outra coisa, a não ser a homossexualidade. Bom, não estamos aqui para combater nenhum indivíduo, fazer propaganda religiosa. Nem política, né, professor? Os fatos estão aí. Nem política, né, professor Neves? Nem política. Nossa bandeira não é política. Também não é de igreja religiosa. Estamos aqui para defender os princípios de Deus. Pela graça dele. Voltar aos anos 40 para entender que o Alfred Kinsey, o pai da revolução sexual, foi um zoólogo estadunidense que viveu em 1894 e 1956, autor dos livros Comportamento Sexual e Macho Humano. Posteriormente, Comportamento Sexual da Fêmea. Os livros lançados em 48 e 53 caiu como uma bomba na população americana porque abordava assuntos até então intocáveis. Esse sujeito era homossexual, ateu, embora tivesse casado, só consumou o casamento meses depois, teve filhos e fingiu ser de família. Para lançar os livros que ficaram conhecidos como Relatório Kinsey, ele treinou pessoas para percorrerem o país entrevistando homens e mulheres sobre seus hábitos sexuais, mas o que chama a atenção é a tese de Kinsey, põe todos os atos sexuais ao mesmo nível moral, social e biológico, dentro ou fora do casamento, entre pares do mesmo sexo ou sexo diferente, com crianças e até com animais, embora pareça incrível, isto ainda não é tudo, ele colocou tudo no mesmo nível. Kinsey defendeu com sua investigação que todos os comportamentos sexuais que se consideravam desviantes eram normais, em particular que o comportamento exclusivamente heterossexual era normal e fruto de inibições culturais e condicionamentos sociais. Ele defendia que a sociedade tinha adaptado alguns princípios judaico-cristãos de natureza paranoica e falsária e esperava utilizar sua pesquisa como base científica para mudar os valores morais tradicionais da sociedade. Então, veja, isso é uma conspiração, né, que começou nos anos 40. Assim, a heterossexualidade seria apenas uma opção entre múltiplas condutas sexuais. Kinsey também não se importava que sua esposa mantivesse relações com outros alunos, ele afirmava, falando em termos biológicos, não existe, na minha opinião, nenhuma relação sexual que eu considere anormal. Parte da vida de Kinsey foi retratada no filme Kinsey. Vamos falar de sexo, de invisível, esse filme, né? Esta parte do vídeo continha um trecho do filme Kinsey, vamos falar de sexo, que a Century Fox bloqueou em todos os países. Kinsey difundiu a atividade sexual livre, não só com pessoas e completamente dissociadas do matrimônio, abominou a distinção tradicional entre homem e mulher, diferença que para ele não estaria determinada pelo sexo, mas pela cultura. Segundo Kinsey, as relações sexuais entre os animais eram um modelo para o comportamento sexual humano. Kinsey era tão depravado que em seus livros incluíam dados sexuais de crianças e até bebês. Para conseguir esses dados, ele financiava pais pedófilos para que abusassem de seus filhos e filhas logo após viessem relatar suas experiências, além das experiências que ele próprio e seus discípulos faziam. Quase 70 anos depois, Esther White, pseudônimo, denuncia que foi abusada várias vezes, desde os 7 anos, pelo pai e pelo avô, que recebiam dinheiro de Kinsey para relatar essas experiências.
As pesquisas de Kinsey foram financiadas pela Fundação Rockefeller e, mesmo tendo suas raízes em experiências científicas fraudulentas, depravadas, cruéis e imorais, o relatório Kinsey serviu como ideologia para os programas de educação sexual e desencadeou a revolução sexual nos Estados Unidos e em todo o mundo. Com os dados distorcidos e manipulados, ele divulgou que 10% dos americanos eram homossexuais. Então veja a conspiração global em torno da nova ordem mundial, a educação papal, esse sistema mundano que está aí hoje, né? E esses movimentos inspirados pelos direitos civis e o final, e influenciados pelas pesquisas fraudulentas de Kinsey, vários outros movimentos surgiram nos anos 60, com ideologias ocultistas e ambições globalistas. Os mais nocivos à família são o movimento feminista radical, o movimento abortista e o movimento homossexual. Bom, aí você está vendo a base de tudo que está acontecendo nesse momento, que tem sido trabalhado ao longo das décadas pela elite global, pela conspiração mundial, para estabelecer um novo sistema, um novo modelo de relação social no mundo. Além de um novo sistema financeiro, além de um novo sistema religioso, além de um novo sistema político, eles também têm a meta de estabelecer um novo padrão comportamental sexual no mundo. Para gerações que estão aí hoje, isso é muito sério, gente. Isso é muito perigoso. E as notícias que nós estamos vendo são reflexos do que já vem sido trabalhado há muito tempo. Por exemplo, que o ativista homossexual presidirá a Organização Europeia de Direitos. Essa semana, em Nova York, o órgão consultivo oficial de direitos humanos da União Europeia nomeou um proeminente ativista homossexual como seu diretor nesta semana, sinalizando uma postura mais agressiva contra as leis e políticas europeias que protegem a família natural. Não para por aí, não. Você vê, por exemplo, o atual presidente Obama, que é considerado o presidente gay, né? Ele nomeando para um cargo militar um homossexual para assumir o posto-chave de liderar o exército. Bem diferente, né? Esse tipo de coisa. Essa vem do G1 da Globo, site da Globo, site do sistema mesmo, na sua mais clara forma, onde Obama nomeia o primeiro gay assumido a liderar o exército dos Estados Unidos. O Pentágono atualizou a política de oportunidades igualitárias em junho, e a nomeação ainda deve ser confirmada pelo Senado norte-americano. Eric Fanning, que é nomeado por Obama, líder do exército dos Estados Unidos. E a tendência ultimamente é essa. Ultimamente, nós vemos uma abertura do Papa Francisco em torno dessa temática, em torno de discutir esse tipo de coisa. E aí nós vemos uma mudança ocorrendo em todo o mundo. Ok? E tem mais, não para por aí. Enquanto isso, os eixos motores da nova ordem mundial continuam avançando em torno dessa agenda gay. Certo? Muito bem. As notícias só são essas aí. A mídia explora amplamente temas como esse aí, que 15 mil casais homossexuais se casaram na Inglaterra em
um ano. Tendência mundial é essa. Semana passada nós noticiamos o primeiro casamento lésbico poligâmico, né, de 3 mulheres no Rio de Janeiro. Já foi oficializado no Brasil, né? E muito poucas pessoas estão atentas ao que realmente está acontecendo. E tudo que tem a ver com a nova ordem mundial, os planos para estabelecer um novo estilo de comportamento. A Disney já vem há muito tempo trabalhando isso, inclusive lá na sua sede, os príncipes Disney ganharam versões gay pelas mãos do artista Ian X. Ele os reimaginou em cenários em que nós nunca os vimos. Aqui fala de um artista, né? Mas eles já têm isso lá, já é notório isso na Disney, para condicionar crianças em torno desse tipo de comportamento. E aí, meus irmãos, o que fazer? O que fazer diante disso? E essa é demais também. O Conselho de Ética alemão quer legalizar sexo entre pais e filhos e entre irmãos. Ou seja, é lógico, quando você começa a mudar os paradigmas morais daquilo que se baseia, segundo eles, no modelo judaico-cristão, só vai dar nisso? Pedofilia, incesto, né? E o Conselho de Ética alemão, segundo a Glamour da Globo, né, .com, o Conselho de Ética alemão quer legalizar sexo entre pais e filhos, entre pais e filhos e entre irmãos. A lei do incesto pode deixar de existir no país, porque, para os envolvidos no projeto, o mais importante é que adultos possam ter autodeterminação sexual. Polêmica à vista. Em 2010, a lei de incesto causou a maior polêmica na Alemanha quando Patrick Phil, um morador de Karlsruhe, no sul do país, foi preso por manter relações e ter 4 filhos, 2 deficientes, com sua irmã, Susan. De acordo com a Constituição alemã, condenação por incesto entre irmãos é crime, resulta em pena de prisão de até 3 anos. Mesmo assim, na época, o advogado afirmava que a prisão do seu cliente é a violação dos direitos fundamentais e uma relíquia histórica. Patrick, além de ter cumprido quase 3 anos de prisão, foi obrigado a se separar de Susan e perder a guarda de 3 dos 4 filhos. Agora, esse quadro parece mudar, no que depender do Conselho de Ética e do governo alemão. A lei de incesto vai deixar de existir. Em assembleia feita recentemente, o Conselho afirmou, veja só, presta atenção, que o direito de irmãos adultos à autodeterminação sexual é mais importante do que a ideia abstrata de proteção à família. Pensou? Ou seja, faze o que tu queres, será o todo da lei. Isso é a filosofia satanista, né? Que permeia a ideologia da nova ordem mundial, da elite global, que está pouco a pouco devastando todo o planeta, né? Com essa tendência aí. E antes de acrescentar que o direito penal não é o meio adequado para preservar um tabu social, já que as chances das crianças nascerem deficientes são uma grande punição. Veja só, eles dizem que a punição suficiente é o nascimento de crianças deficientes. Mesmo assim, o partido CDU, da chanceler Angela Merkel, já deixou claro que não tem intenção de permitir que o incesto seja legalizado, alegando que tal atitude iria completamente contra a obrigação de fazer de tudo para que as crianças nasçam saudáveis. O assunto, como era de se esperar, é um novo tabu na Alemanha. E você, o que pensa a respeito, diz o blog aqui. É assustador o que nós estamos vendo. Nós precisamos estar atentos, meus irmãos. Esses programas da Globo, chama aí de Amor e Sexo, esses programas muitos desses programas, eles são permissivos, são nocivos, né? E para variar aqui a notícia, a Igreja Universal
promovendo a oração pelos mortos. Sim, porque é época de faturar com Halloween. Dia 2 de novembro, dia de finados, estaremos, segundo eles, estaremos realizando uma prece pela alma dos mortos. Olha, quem assistiu o Hangout de ontem sabe que isso não existe, né? O que você viu aí, Max? Declarou-lhe... Eles usando a palavra, né? Dizendo, aí, ó, usando essa parte que o Messias disse. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, aí tá muito claro, ele é a ressurreição. Tá falando de ressurreição dos mortos. Eu não entendi o que tem a ver ressurreição com prece pelos mortos, porque as escrituras são claras, os mortos não sabem coisa alguma. Não, mas eles querem dizer que quem morreu não morreu, definitivamente. Que tá vivo num estado desencarnado, né? Isso, é terrível, o engano é fatal. O engano é terrível, meu irmão. Na cara larga mesmo, cara, não tem pudor nenhum. É, triste. Enquanto isso, o lobby papal vai aumentando e engoldando satanicamente os incautos. Nessa matéria da revista Adventista, foi publicada recentemente, é que uma praça em Roma foi dedicada a Lutero. Interessante o Vaticano inaugurar uma praça em Roma dedicada a Lutero quando eles o consideram o diabo vestido de monge. É o principal inimigo, né? O inimigo mais odiado e imortal do Vaticano. Agora tem uma praça. Que bonzinhos, não? Será que eles mudaram? E o mais triste aqui, na cerimônia inaugural, conta com a presença de Suzanne Wasson Rainer, embaixadora da Alemanha na Itália, Annette Chavan, embaixadora da Alemanha junto à Santa Sé, e uma delegação parlamentar de Berlim. Jutta Fischer, prefeito de Esleben, cidade natal de Lutero, e Inácio Marino, prefeito de Roma. Essa praça recebeu o nome do teólogo alemão que foi excomungado no século XVI por desafiar a Igreja Católica com suas 95 teses sobre justificação pela fé. O espaço dedicado a Martinho Lutero, considerado o pai da Reforma Protestante, fica no Parque Colle Oppio, próximo ao Coliseu. Interessante, né? Fica próximo ao Coliseu. Onde milhões de cristãos foram trucidados. Aguardada pela pequena comunidade protestante de Roma, a cerimônia inaugural, realizada no dia 16 de setembro, contou com a presença de líderes políticos e diplomatas alemães e italianos. E quem estava lá? A Igreja Adventista foi uma das denominações que contribuíram para esse reconhecimento. Em junho de 2009, um grupo de membros da igreja entrou com um pedido junto à Comissão de Toponímia de Roma, órgão responsável pela nomeação de lugares. Após constatar que nenhuma rua ou praça da capital italiana tinha sido dedicada a Martinho Lutero. Líderes de diversas denominações, incluindo luteranos, batistas, metodistas, também fizeram solicitações semelhantes. Após 6 anos, o pedido finalmente foi aprovado pelas autoridades locais em agosto deste ano e recebeu o aval do Vaticano. E lógico que a Igreja Adventista, por exemplo, que sempre pregou que o Vaticano é o anticristo, assim como todos os demais protestantes, antes deles, né, agora estão unidos de mãos dadas em prol da nova religião mundial, da novo sistema religioso, passados com o nome de liberdade religiosa. Entendeu? Religiosa. Olha, é realmente a astúcia do Vaticano, né, de homenagear o líder protestante para engoldar protestantes. Está na cara. Você não precisa ter um QI com mais de 100 para perceber isso, entende? Liberdade religiosa, porque dentro dessa religião nova deles vale tudo, pode tudo, né? Isso é a verdadeira liberdade religiosa. É essa, né? E o Departamento de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista na Itália considerou que o fato representa um momento importante para o mundo protestante. Para Inácio Marino, prefeito de Roma, esse gesto significa que Roma tem de respeitar todas as religiões e fé. E Einstein disse que é mais fácil quebrar um átomo do que um preconceito. E aqui nós quebramos alguns preconceitos, afirmou ele durante a inauguração.
Cerca de 98% dos 60 milhões de habitantes na Itália são católicos, e a Igreja Adventista no país conta com aproximadamente 9.500 membros em 111 igrejas, ou seja, é bom para os negócios de todos, né? Tá muito bom para os negócios de todos. Tinha que salientar isso aí, porque tem muita gente que morre defendendo cada uma sua instituição, a adventista, a metodista, a batista, e diz, não, a gente não está unido, não, a gente não vai estar na nova ordem, não. Já estão, não é que vai estar, já estão. Certeza. Aí já vem um perguntar, irmão, onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Irmão, você tem que seguir o Cordeiro onde quer que vá. É isso aí. Entende? Se for para a tribulação, você segue ele. Se for para a forca, se for para a guilhotina, você segue o Cordeiro. Certeza. Entendeu? Se for pro monte, aí você segue o Cordeiro. Lá não tem placa, lá não tem liderança, lá não tem coleta de dízimo. Entendeu? E é bom começar desde já, uma vez que nós temos que já está saindo dos grandes centros urbanos, já vem a calhar a necessidade de romper com toda a sistemática humana que está comprometida. Está todo mundo comprometido. Com certeza. Certo? Embora possa ter alguns que está dentro do sistema que ainda não tenha, que esteja tipo, dormindo, né? Que realmente não enxerga ainda. Mas a gente vê que na grande maioria estão todos comprometidos e sabendo o que estão fazendo. Isso que é o pior. Muito bem. Muito bom. Isso que é o pior. É a verdade. É o pior da verdade mesmo. Porque... E, como sempre, Papa Chiquinho em destaque no cenário político-religioso, onde aqui diz que, por exemplo, Papa intermedia acordo de paz entre judeus e palestinos. O mundo cristão e a sociedade como um todo tem visto a atuação do Papa Francisco à frente da Igreja Católica como inovadora, devido à sua forma de se expressar e às ideias que tem expressado. No entanto, há quem veja a situação num contexto mais amplo, de uma perspectiva diferente. E tratando de recentemente, quando Francisco visitou Jerusalém, discutiu um acordo de paz entre judeus e palestinos que há tempos vivem em guerra por territórios. O pontífice foi recebido por lideranças de ambos os povos e em seus discursos pediu um esforço pela paz. Ou seja, não é islamismo, não é protestantismo, a bola da vez é o catolicismo. Está muito claro, né? As notícias que nós estamos vendo. Intermediador de tudo, né? E, mais uma vez, a Igreja de Roma, o centro das atenções mundiais, se unindo em apelo à COP21. Partindo da inspiração da encíclica do Papa Laudato Si, o Pontifício Conselho da Justiça e da Paz está lançando um apelo em vista da Conferência sobre as Mudanças Climáticas, o COP21, marcado em Paris, que começa nesse dia 30 de novembro até 11 de dezembro. Ok? Essa vem do news.va, audiência geral, a igreja se une em apelo à COP21. Tá tudo junto e misturado. O Vaticano certamente é o maior promotor de toda essa nova ordem mundial, e junto com a ONU, unidos com a ONU, o lema deles é unidos venceremos, né? Eles estão juntos e tem pressa, hein? E ele disse que espera, Papa Francisco disse que espera que a Conferência do Clima contribua para decisões concretas, compartilhadas e orientadas pelo bem comum a longo prazo. Segundo uma entrevista publicada pela revista francesa Paris Match, o cristão tem tendência ao realismo, não ao catastrofismo. No entanto, justamente por isso não podemos negar uma evidência. O sistema atual é insustentável, afirmou o pontífice à revista. Nosso lar comum está contaminado. Não para de deteriorar-se. Precisamos do compromisso de todos e devemos proteger o homem de sua própria destruição. Ele adverte. E esse pontífice argentino reitera a esperança de que a ONU
na Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, a COP21, contribua para decisões concretas, compartilhadas e orientadas pelo bem comum a longo prazo. Então, falou uma autoridade. Esse é o vídeo que está circulando sobre todos os povos pedindo pelas metas globais. Nós podemos ser. The generation most determined to fight injustice and inequalities. The generation that saves the planet from climate change. And this is how it will get done. The global goals. A 15-year plan for everyone, everywhere. With no one left behind. We will live in a world where nobody Anywhere lives in extreme poverty. Where no one goes hungry. Where no one wakes in the morning asking if there will be food today. We will live in a world where no child has to die of diseases we know how to cure, and where proper health care is a lifelong right for us all. We will live in a world where Everyone goes to school and education gives us the knowledge and skills for a fulfilling life. We will live in a world where all girls and all women have equal opportunities to thrive and be powerful and safe. We cannot succeed if our We will live in a world where all people can get clean water and proper toilets at home, at school, and at work. We will live in a world where there's sustainable energy for everyone, heat, light, and power for the whole planet without destroying the planet. We'll live in a world where economies prosper and new wealth Lead to decent jobs for everyone. and we will live in a world where our industry, our infrastructure, and our Best innovations Are not just used to make money, but to make all our lives better. we live in a world where prejudices and extremes of inequality are defeated. Inside our countries, and between different countries. where people live in cities and communities That are safe, progressive, and support everyone who lives there. where we replace What we consume. Planet where we put back what we take out of the earth. We live in a world that is decisively rolling back from climate change, where we restore and protect the life in our oceans and seas. will restore and protect Life on land, the forests, animals, the earth itself. with peace between and inside countries, where all governments are open And answer to us for what they do at home and abroad. and the justice rules, with everyone equal before the law. where all countries and we their people Work together. in partnerships of all kinds to Make these goals a reality. These are the United Nations global goals. for sustainable development. Let's get to work. Bom, tá aí então a propaganda da nova ordem mundial traçada, inclui toda a agenda, né? Envolve desde meio ambiente, religião, até comportamento sexual. Tudo está determinado. Já você vê artistas famosos de Hollywood, cantores, personalidades influentes, você vê multibilionários, né? O Bill Gates apareceu ali. É um monte de gente importante, né, para esse mundo, salientando a importância do mundo das metas globais, onde o título diz: todos precisam de todos. Então, os dados já estão lançados, meu irmão. Nova ordem mundial à vista. Eu e você temos que se preparar. É inevitável. Não tem como mudar isso, certo? Prateleiras vazias, prateleiras começam a se esvaziar e as mercadorias estão duplicando de preço. É sinal da crise mundial, que foi prevista, né, que é iminente. Foi matéria desse domingo, dia 18. E pessoas já começam a observar supermercado da cidade, as prateleiras estão ficando cada vez mais vazias. E as variedades de produtos estão cada vez mais escassas e os preços estão aumentando de forma assustadora. Vale a pena ficar de olho nisso, né?
Uhum. Muito bem. Imigrantes buscando o Brasil como refúgio para fugir da crise. Chegar aqui tem outra crise, né? Isso aqui é o pior de tudo. As tensões, Aumenta daqui, né? as tensões militares para todo lado aí também, assustando. O Brasil num momento político difícil, né? Propostas de impeachment, é uma série de situações que só vão complicando. Ou seja, o caos está se formando, né? É verdade. Causa à vista. O caos está aí. Só não vê quem não quer. Muito bem. Expectativas negativas do mercado financeiro para o PIB. E uma série de outras. E da mesma forma que Papa Francisco, na ONU, Obama pede acordo global forte sobre clima em Paris. Esses todos têm o mesmo intento. Eles têm um só intento, meu irmão. Como o Apocalipse 17 previu, eles têm um só intento, entregarão todo o seu poder e autoridade à besta. Né? Estão unânimes. Você viu todas aquelas personalidades no vídeo? Todos aqueles artistas, aquelas pessoas influentes. E enquanto isso, as catástrofes estão aí. Nas Filipinas, milhares são evacuados durante a passagem do tufão Copu. É isso. e furacões se formando no Pacífico. Ok? São as notícias recentes que nós temos aí. Irmão, não se contente só com o que nós estamos mostrando aqui. Pesquise e você vai descobrir que é tudo verdade. Ok? É tudo muito verdade. E a crise nos alimentos, na alta dos alimentos, destruindo a renda dos brasileiros, derrubando o movimento nos supermercados. Está aí. Foi como nós falamos que estaria acontecendo. E infelizmente vai se configurando, né? Terremoto escala 6 na Argentina. Ameaça de tempestade solar. Ameaça de Terceira Guerra Mundial. Calor histórico em Brasília e BH. Rio de Janeiro também, nós vimos. Alagamento em Porto Alegre. Quer dizer, que sinais você espera? E já começam a ocorrer mega deslizamentos de terra sobre carros e casas na Califórnia. Será que vem aí aquele terremoto previsto? Enfim, meus amados, estejamos firmes, buscando o nosso Criador, se apegando a Ele, porque é o único em que podemos nos apoiar. É o único. É o único, com certeza. Essa foi do site Terra. Fortes chuvas causaram enchentes e grandes deslizamentos de terra em partes do sul da Califórnia. Nos Estados Unidos, carros e casas foram cobertos pela lama que devastou comunidades rurais perto de Los Angeles. É isso. Queridos, continue acompanhando o canal Verdade Revelada, diariamente notícias novas, vídeos postados diariamente. Se inscreva no canal, clique em gostei, que o Altíssimo abençoe a tua vida, te guarde, te livre de todo mal, e que mesmo na época da escassez você tenha abundância para você, sua família e para repartir com o necessitado. Que o Eterno te abençoe. Vamos orar? Pai Eterno, obrigado porque a tua misericórdia sobre nós é infinitamente longânima. Agradecemos porque estamos bem protegidos
e te suplicamos ainda perdão pelos nossos pecados, para que tua boa mão nos sustente. Abençoa cada família representada, abençoa cada pessoa que vai assistir esse vídeo, para que desperte para a seriedade do momento em que vivemos e para a preparação necessária para esse tempo. Em nome do nosso Messias te pedimos essas bênçãos, o Cristo ungido que veio para morrer pelos nossos pecados e vive e interceder por nós. Assim seja. Assim seja. Um abraço, amados. Até amanhã, 20 horas.